A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos que estão ligados no meu canal. Aqui quem cumprimenta todos vocês é o pastor Júlio Souza, que vem até vós novamente para trazer uma mensagem da parte de Deus. E eu tenho certeza, meus queridos e amados irmãos que estão sintonizados aí no meu canal, Deus tem uma palavra de muita edificação para todos. Por quê? Deus me deu esse canal, meus amados, para que através desse canal a gente transmita aquilo que vai edificar a vida do meu amado e da minha amada irmã. E nós sabemos que na Bíblia Sagrada tem mensagem para cura, para libertação, para avivamento, tem mensagem para batismo com o Espírito Santo, enfim, tem mensagem para todas as áreas. Mas hoje o que eu quero tratar com os amados irmãos, abordar um assunto muito importante, que é o assunto sobre o casamento. O casamento, todos nós sabemos que é uma constituição permitida por Deus. Porque, amados, nós vimos na Bíblia Sagrada, quando o Senhor Deus ele havia criado todas as coisas. Ele havia criado o céu, ele havia criado o dia, ele havia criado a noite, ele havia criado as estrelas, ele havia criado a lua, ele havia criado o sol. E a Bíblia diz que ele criou depois a porção seca, que é a parte chamada terra. E a Bíblia diz que depois ele criou o homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, mas ao ponto que Deus, analisando e vendo toda a beleza de tudo que ele tinha feito, Deus olhou e viu que o homem estava só ali no chamado Jardim do Éden, que todos os irmãos sabem da história. E a Bíblia mesmo, ela vem dizer que o próprio Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada nos mostra que ali no livro de Gênesis 2, capítulo 18, a Bíblia diz que essa palavra que o Senhor falou. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora, que é isso, uma mulher, para que esteja com ele e ambos sejam felizes. E o que aconteceu, amados? A Bíblia nos mostra que Deus cerrou da parte da costela de Adão, né? Fazendo ele ter um profundo sono, e quando ambos acordaram, já acordou ele com a sua esposa ao seu lado. Bem, através desse fato, amados, nós encontramos na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, ele fala na sua palavra, dizendo muito claro, né? No livro de São Lucas 10 e no capítulo 7, quando ele disse assim: pois deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então, amados, quando eu leio esta palavra aqui, Deus está se referindo a um moço, a uma moça, que ambos começaram um namoro e que esses ambos irão ao ponto de um noivado. E de o ponto de um noivado, eles irão ao ponto do casamento, que é o pacto, né? Que um vai fazer com o outro após o casamento, de viverem um com o outro até que a morte os separe. Pois bem, meu amado, e aí nós vemos que em toda esta área, nós podemos ver que a pessoa bendita, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem que estar presente neste casamento, nesta convivência, nesse lar, nesta casa. E o que nós estamos vendo hoje, meus amados irmãos? É triste eu ter que abordar esse assunto, mas é um assunto que Deus me toca a abordar ele, a trazer ele aqui nesse canal, porque, infelizmente, nós estamos vendo hoje, no pleno século XXI, essa constituição
que Deus deu para que é o casamento entre o homem e uma mulher, nós estamos vendo esse pacto que esse moço assumiu com essa moça, que essa moça assumiu com este moço, que somente a morte poderia separar eles. Nós estamos vendo esse pacto sendo quebrado, sendo destruído. O que eu quero dizer com isso, amados? Que hoje os casais não se entendem mais, não tem mais compreensão de um para com o outro, e hoje nós estamos vendo os escritórios de advocacias, né, em grande número frequentado, os cartórios, para quê, amados? Para pedido do chamado divórcio. E isso é lamentável, isso é triste, sabe por quê? Porque nós vemos que esse casamento que eu estou falando, principalmente do chamado cristão, foi um casamento que ele recebeu a chamada invocação de bênção da parte do pastor, do anjo da igreja, que estava ali à frente, realizou a chamada invocação de bênção sobre esse matrimônio, né? Sobre esse casamento, determinando a bênção de Deus sobre esse casal. E aí, amados, nós podemos ver que por quê? Que por um período de namoro, tudo é muito bom. O moço faz de tudo para agradar a namorada. No período de noivado também, ele não vê a hora, né, de estar lá na casa dela, de poder ter com ela, conversar com ela, passar um bom tempo lá na casa dela. E, felizmente, chega o momento do casamento, que é o que ambas as partes esperam, e aí chega. É um momento muito agradável, todo mundo sabe, né? Um momento de novidades, porque agora não é dois, mas é uma carne só. E aí nós vemos que por que por um período é tão bom? Por que por um período dá tudo certo? Por que por um período as coisas andam tudo normal? E por que por um período as coisas começam a dar errado? Em primeiro lugar, Deus me toca falar. O apóstolo Paulo, ele falou na palavra do Senhor, dizendo assim, amados, não deis lugar ao diabo. Aí que está o perigo. Porque um casamento, gente, não é só alegria. Um casamento não é só festa. Não é só o prazer da carne. Um casamento, ambos, os dois, terão aflições. Terão momentos difíceis na sua convivência. E aí é que está o problema. Porque se os dois não estiverem no mesmo patamar, não estiver no mesmo nível, não estiver na mesma fé, um irá dar lugar para o diabo. E se um dá lugar para o diabo, meu amado, sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar uma ferramenta nas mãos do inimigo, para que, através desta ferramenta, que pode ser ele ou ela, o inimigo vai trabalhar de uma forma para colocar a destruição. E aí nós vemos o que? Começa a acontecer as chamadas briguinhas, o chamado desentendimento. Um começa a ficar sentido, aborrecido com o outro. Daqui um pouquinho, convivendo dentro da mesma casa, já um não está olhando mais para a face do outro. Chega a noite, que era para os dois, né, orarem ao Senhor e se deitarem na mesma cama. Um vai dormir no sofá e o outro na cama. Por quê? Porque estão aborrecidos, porque estão tristes, porque não conseguem chegar num diálogo e entender que é o diabo que está agindo naquela situação. Então, meus amados, não dê lugar ao diabo, mas Paulo falou que tem que encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque um casal com a bênção de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, que é Jesus Cristo, e do Espírito Santo, é como eu digo, eles estarão no mesmo patamar, eles estarão no mesmo nível,
e Satanás não terá entrada, não terá brecha nesse casamento, neste lar, nesta família. Então, meus amados, abordando esse assunto hoje, o que nós temos visto é muito triste, é lamentável. Hoje nós estamos vendo, não é um nem dois, é muitos. Não dei mais certo. Eu e ela não se amamos mais. Tentemos, mas não tem mais jeito. Então vamos nos divorciar. E aí, meus irmãos, nós vemos o quê? Um trabalhar, uma ação do diabo. Por quê? Tudo por falta, muitas vezes, de compreensão de um para com o outro e até mesmo de humilhação. A das maiores partes que acontece num casal, meus amados, é um querendo ter a razão mais do que o outro. Mas eu aprendo uma coisa. Quando um, mesmo sabendo que está certo, ele para segurar o seu cônjuge, porque ama, porque não quer quebrar o pacto que fez com o Senhor, ele se humilha, ele se aquebranta e suporta muitas vezes até a situação da outra parte. Para quê, meus irmãos? Para manter, não só de aparência, mas manter o seu casamento mesmo, porque sabe que é a pessoa que ele casou, que ele assumiu um compromisso, que ele fez um pacto, e principalmente porque ele a ama, ou vice-versa, ele também a ama ou ela ama. Então, meu amado, eu acho que o que está faltando hoje, principalmente nos casamentos, principalmente dos cristãos, é buscar mais na Bíblia. É procurar mais na Bíblia, na palavra de Deus. Entendimento, minha irmã. Não estou julgando a irmã, porque a Bíblia diz que a mulher é a parte mais fraca. A Bíblia diz no livro de Provérbios o quê? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Com isso que eu estou falando, eu não estou querendo dizer que é a mulher que é a culpada. Vice-versa. Às vezes a culpa tem mais do homem do que da mulher. Mas não foi o homem que foi traído, né? Enganado. Mas foi a mulher. Então, a Bíblia se refere que a mulher sábia, a mulher prudente, ela faz de tudo e ela procura de todas as formas e maneiras para manter o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu amado, e para manter o seu casamento de uma forma que agrade ao Senhor. O que nós estamos vendo hoje, amados irmãos, que até a oração de muitos obreiros e obreiras, esse casal, até mesmo muitas vezes eles oram, eles clamam, até jejum, e está interrompida. Porque imagine que a Bíblia diz assim, que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, quando eu for ofertar, ou quando eu for apresentar o meu sacrifício ao Senhor, primeiramente eu vou lá e me arrependa para com ele, me humilhe para com ele, me conserte para com ele, para depois eu apresentar a minha oferta, o meu sacrifício, para que o Senhor venha aceitar. Agora você imagine, amado, um casal que fizeram o pacto de viver até que a morte separe, de sofrer junto, de padecer em qualquer situação junto, na alegria, na dor, seja em qualquer momento. Imagine se ambos tiverem em sentimento um para com o outro. Imagine se ambos estiverem em contendinha um com o outro, vivendo a vida de aparência. Sai lá na rua de mãozinha dada, feliz, mas quando chega dentro de casa, muitas vezes é aquela situação que até escandaliza os vizinhos que estão, meus irmãos, à nossa volta. Então, meu amado, o Espírito Santo está falando hoje com os casais. Essa mensagem é exclusivamente aconselhamento para os casais. Cuidado, meu amado irmão. Quando Paulo disse, não deis lugar ao diabo, cuidado com o ciúme. Hoje o casamento está sendo destruído também, muitas vezes, por essa besteira que é o chamado ciúme. Faz enxergar coisa que não é, faz ver coisas que não existem. Muitas vezes entristecendo o cônjuge, acusando o cônjuge, defamando o cônjuge,
por besteiras que não é nem verdade nem de coisas reais. Então o ciúme, ele é diabólico. Nós podemos ver que o próprio Caim matou o próprio irmão chamado Abel. Por quê? Por causa do ciúme. Então isso é uma coisa que já vem lá do passado. E esse ciúme está agindo também nos casamentos. Hoje, a consequência da destruição de muitos casamentos é o ciúme. Muita gente não gosta que falem isso, mas é uma realidade. O ciúme tem destruído muitos casamentos. E o porquê o ciúme? Porque quando existe o ciúme, sabe o que acontece? É porque existe a falta de confiança. E quando existe a falta de confiança, não adianta. Você pode até orar, você pode até ser aquele crente de jejum, de oração, até dizer que ama a tua esposa dizer que ama você, mas esse ciúme que prevalece no coração, ele sempre vai trazer uma desconfiança. E nessa desconfiança é que o diabo vai trabalhar nesse matrimônio. Então, meu amado, a Bíblia chega a dizer assim, olha bem que a Bíblia fala assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua amada igreja. Efésios 5:25. Veja bem, o que Deus está mandando para nós os casados. Maridos, ame a sua mulher. Se Deus está mandando amar, meu irmão, Ele não está mandando maltratar. Ele não está mandando ofender. Ele não está mandando ser desconfiado dela. Ele não está mandando pisar ela, ofender ela, angustiar ela, entristecer ela. Não. Amar é uma palavra tão doce, tão meiga, que é aquela palavra que fala do amor. E quando você ama a pessoa, você quer a pessoa do teu lado. Você quer a pessoa junto a ti. Você quer estar sempre junto àquela pessoa. Esse é o teu prazer e tem que ser o prazer do casal. Então, meu amado, olha o que Cristo falou através de Paulo. Marido, ame as vossas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, veja bem, Jesus amou a igreja de uma forma tão maravilhosa que ele se entregou por ela. Ele foi o sacrifício por esta igreja. Então eu queria que você, meu amado irmão, minha amada irmã, começasse a analisar neste momento, através dessa palavra, dessa mensagem de aconselhamento, por que no namoro foi tão bom, meu amado? Por que no noivado foi tão bom? Por que um período de tempo no teu casamento foi tão bom? E por que agora está querendo a separação? Vice-versa. É porque ela ficou velha? É porque ela branqueou o cabelo? É porque ela agora enrugou? Ou vice-versa? Não, meu amado. Quando nós assumimos um propósito diante do juiz de paz e principalmente do anjo da igreja, que fez a invocação de bênção, o nosso propósito foi que somente a morte poderia nos separar, poderia tirar um do outro. Então, com esta mensagem, eu quero dizer aos casados, principalmente os casais mais novos que estão começando a convivência agora, orem muito, busque a Deus, procure na palavra de Deus as recomendações necessárias que serão, meus irmãos, óbvio, para que você possa encontrar na Bíblia solução para o teu casamento. Muitas vezes você procura conselho até de pessoas que não têm sequer capacidade para si próprio, vai dar conselho para você. Mas na Bíblia, na palavra de Deus e na oração, você vai encontrar solução do teu problema e você vai encontrar salvação para o teu casamento. Então, meu amado irmão, eu confesso para vocês que eu tenho ficado envergonhado como pastor, como pregador do Evangelho.
eu tenho ficado envergonhado com o que eu tenho visto hoje, com o que eu tenho contemplado. É muitas pessoas que convivem com nós dentro da igreja, chegando, pastor, vou me separar. Pastor, não dá mais. Pastor, não tem mais jeito. Pastor, vou pedir o divórcio. Olha, irmãos, o divórcio é só por um motivo de traição. E olha lá, ainda se você tiver fé para perdoar o teu cônjuge, você pode perdoar e seguir a vida avante, né? Então não é por qualquer motivo, não. Não é por qualquer coisa, não, meu amado. Zele do teu casamento. Zele desse matrimônio. Zele desse pacto que você fez com Deus para com esta pessoa que você ama. Seja feliz. Desfrute daquilo que Deus tem concedido para vocês. Né? E que essa mensagem de aconselhamento ela possa tocar profundamente no teu coração. Um conselho que eu vou dar aqui, já chegando para o fim dessa mensagem. Não dê lugar para o ciúme. Não dê lugar para o ciúme. Ah, mas fulano disse, fulano falou que viu. Cuidado, meu irmão. Cuidado, que o diabo é astuto. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado com o ciúme. Não dê lugar para esse maldito ciúme. Mas deixe o Espírito Santo governar a tua vida, te guiar por esses caminhos maravilhosos do Senhor. Não dê lugar para os falatórios. Não dê lugar, para as fofoquinhas, para as conversinhas profanas, que isto vai atingir nada mais nada menos que é o teu matrimônio, que é o teu casamento. Então, zele do teu casamento. Confie na tua esposa. Esposa, confie no seu esposo. Vivam a vida unânimes na presença de Deus, de acordo. Sirvam ao Senhor com alegria. Seja um exemplo para essa sociedade nesse pleno século XXI. Porque, infelizmente, eu tenho que falar aqui, amados. Tem pregador do evangelho que era para ser um exemplo, um modelo para essa sociedade. Ele é um péssimo exemplo. Ele é um péssimo modelo, porque ele e a sua esposa têm sido um escândalo, muitas vezes, para os irmãos que convivem com eles dentro da igreja. A gente vê a falta de entendimento, de amor, de esposo que sai muitas vezes com a sua esposa na rua, ele sai com ela como se ela fosse uma estranha. Ele lá 4, 5 metros longe dela, os filhos agarrados, tenho visto isso na bainha da saia da mãe, e a mãe lá 3, 4 metros atrás do marido, e ele como se fosse o galanzinho solteirinho da época do passado. Não, meu amigo! Quando Deus tirou da costela de Adão, ele tirou de próximo do coração e da lateral para que a mulher estivesse junto, andasse junto com ele, estivesse ao seu lado, como companheira, como adjutora, como aquela que estaria com ele em todos os momentos. Esteja junto com a tua esposa, não se envergonhe dela, não. Esteja e ame ela, respeite ela, dê o carinho para ela. Ela é tua esposa. É ela que, quando você está doente, não é os vizinhos que vêm te atender. Às vezes você pode vir por um momento, ter que te levar com urgência, mas é ela que vai te levar o alimento lá na cama. É ela que vai te levar a xícara de chá lá na cama. É ela que lava a tua roupa, que arruma a tua roupa, que prepara tudo para ti sair, para a tua lida, para a labuta do teu trabalho todo dia. Meu amado, dê valor à sua esposa, ame ela, respeite ela, porque foi a adjutora que Deus colocou do teu lado para estar junto com você. Então, meu amado, eu sou casado desde o dia 10/4/1993 e eu sou muito feliz com a minha esposa. Estamos aí 27 anos e alguns dias casados e eu estou feliz porque Deus verdadeiramente me deu uma companheira que me ama e que eu a amo
que me respeita e que eu a respeito, e que nós buscamos ao Senhor e procuramos verdadeiramente ser como espelho, como modelo, como exemplo para essa sociedade, para que esta mensagem que eu trago até vocês não fique por terra, porque infelizmente na vida de muito pastor, de muito chamado homem de Deus, a sua mensagem que ele prega está por terra, porque ele não tem testemunho, ele não tem exemplo, ele não é modelo. Então se torna inútil a sua pregação. Porque a Bíblia diz que a ordem começa primeiramente por onde? Por casa. É lá pela casa que começa a ordem e o exemplo. Então, meu amado, quer ter um ministério, como Paulo falou, lá em Timóteo 2,15, que o obreiro tem que ter um ministério aprovado por Deus. Então, já começa por um matrimônio organizado, um matrimônio com uma convivência conforme manda a Bíblia. Então, tira da tua cabeça aí, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está em luta no teu matrimônio, em vez de brigar, em vez de discutir, em vez de dormir em cama separada, em vez de querer pedir o divórcio, vai procurar o anjo da igreja, vai procurar o teu pastor, vai procurar um aconselhamento, vai procurar alguém que te leve, para a Bíblia Sagrada, te orientando dentro da palavra, para que você salve esse matrimônio, para que você salve o teu casamento, e esse matrimônio seja duradouro, para que se cumpra que somente a morte possa o separar. Então, que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. E que Deus guarde você e que esse teu matrimônio possa ter recebido essa orientação, esse aconselhamento da parte de Deus. Aqui do pastor Júlio Souza, foi o Espírito de Deus que me tocou de vir aqui no canal e trazer essa mensagem para os casais. Para que teu casamento seja salvo. E é Deus falando. E receba essa mensagem como se o Espírito Santo agora está falando com você aí. Para que a obra seja feita no teu matrimônio. Deus abençoe teu lar, tua família e tua casa. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.